E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o crime de feminicídio, né? Crime bastante discutido nas faculdades, bastante discutido também, né? Nos jornais televisivos que mostram o tempo todo, infelizmente, esta prática, né? Olha só, gente, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, está disposta a figura do feminicídio, que trata de uma qualificadora do crime de homicídio doloso, certo? Quando cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tá certo? Então, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Vale ressaltar que, ao ser inserida essa qualificadora pela Lei 11.104/2015, no dispositivo supracitado, acarretou efeitos diretos na Lei 8.072 de 90, não é isso? Tornando assim o feminicídio um crime hediondo, tá certo? Sendo o feminicídio um homicídio doloso qualificado, quando praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, há de se indagar aqui o que seria matar alguém por razões da condição de sexo feminino, não é isso? Como que é isso? Vamos lá. Diante de tal indagação, deve-se buscar a interpretação legislativa inserida pelo legislador, tá? No parágrafo 2º-A do artigo 121, que explicita o seguinte, gente, olha só. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, certo? E o inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá certo? Com efeito, gente, conforme o texto de lei acima exposto, para que ocorra o crime de feminicídio, não é suficiente, observe isso, não é suficiente ser a vítima mulher. É imprescindível que a morte ocorra pelas razões de condição de sexo feminino da vítima, beleza? Do contrário, poderá ocorrer o que a gente chama de femicídio, que é o homicídio cometido contra a mulher sem qualquer razão específica, beleza? Diferenciamos isso aí? Vamos lá. Olha só, para exemplificar isso, imagine um homem que vai cobrar uma dívida pecuniária, então, né, de uma mulher que o devia. Porém, a mulher não pagou e nem quis negociar a dívida. Assim, o homem, enfurecido com a situação, dispara 2 tiros contra a mulher, certo? Matando-a. Beleza? Olha o exemplo. Observe-se, então, gente, que neste exemplo que eu falei aqui, não há falar em feminicídio. Beleza? Pois o homem não executou a mulher por razões de condição de ser ela do sexo feminino, ocorrendo então o chamado femicídio, em que o agente mata uma mulher por razões de dívida, não paga, certo? Passemos agora, gente, a estudar as hipóteses legais dispostas no artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal, que apresenta 2 modalidades de feminicídio. Primeiro, violência doméstica e familiar, tá? Ora, para analisarmos isso, precisamos buscar então na Lei 11.340, né, a lei intitulada Maria da Penha, que, diante do crescente e absurdo índice de abusos e crimes perpetrados contra a mulher em razão de seu sexo feminino e no âmbito doméstico e familiar, emergiu com o objetivo, não é isso, essa lei, de tentar coibir estas práticas advindas de uma cultura machista e misógina, tá certo? Para tanto, gente, trouxe um tratamento legal mais severo para o agente que praticar lesão corporal, ainda que de natureza leve, contra a mulher, em razão do seu sexo, conforme o teor do artigo 129, parágrafos 9º e 11 do CP, tá? Trazendo também inovações bastante significantes no tocante às regras de investigação e procedimentos,
criando inclusive, né, as denominadas medidas protetivas, certo, gente? Em prol da mulher que for vítima pela violência doméstica ou familiar, certo? O artigo 5º da Lei Maria da Penha, gente, ela define o que é considerada violência doméstica e familiar contra mulher, conforme pode-se observar da redação. A redação ela fala o seguinte, gente, ó, para os efeitos, aqui, ó, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, certo? A inciso 1 ela fala, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O inciso 2º, ele fala o seguinte, ó, no âmbito da família, tá? Compreendida como comunidade, certo? Formada por indivíduos que são ou se consideram, tá? Aparentados, unidos por laços naturais, certo? Por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva, tá? Ou tenha convivido com a ofendida, tá? Independentemente de coabitação. Seu parágrafo único diz: as relações pessoais enunciadas, tá, neste artigo independem de orientação sexual. Olha só. Deste modo, gente, o homicídio, tá, de uma mulher ocorre em um contexto de violência doméstica ou familiar quando, por exemplo, o marido, após ir para a cama com sua mulher, começa ali uma discussão acirrada e mata sua mulher porque ela se negou ou se recusou a fazer sexo naquela noite com ele, certo? Ou um outro exemplo ainda, pratica o homicídio contra a esposa porque ela saiu na rua de dia e não o avisou, tá? Então, são exemplos, né, que podem ocorrer. Note-se que esse exemplo, gente, tá, acima mencionados, verifica-se nesta primeira modalidade de homicídio, tá, uma espécie de dominação da mulher por parte do sujeito ativo do crime. Há ali, gente, a presença da relação de submissão e poder sobre a mulher, que se encontra em condições de hipossuficiência ou em situação de inferioridade, né, seja física ou econômica, em relação ao seu parceiro, certo? Então, em regra, acontece por causa disso. E também o inciso 2, ele diz o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esta segunda modalidade, gente, de feminicídio, não necessita da Lei Maria da Penha para sua configuração. Não. Bastando a presença, no caso concreto aqui, tá, da conduta do agente produzida através de atos de menosprezo e discriminatórios em relação à condição de mulher, tá certo? Basta isso. Aí vamos explicitar o seguinte aqui, menosprezo pode ser entendido aqui, gente, como a falta de consideração ou apreço, o desprezo, a depreciação e a diminuição de uma pessoa em virtude de ela ser do sexo feminino. Por exemplo, Jesualdo mata Cricipina, vamos lá, sua chefe de trabalho, digamos assim, simplesmente porque não aceitava ficar recebendo ordens de uma chefe mulher, viu? É um exemplo, tá? Quanto à discriminação, é a conduta do agente que, no caso em estudo, mata uma pessoa motivada por um sentimento de intolerância, tá, e preconceito pelo fato de ser ela do sexo feminino, tá? Por exemplo, é o caso de uma pessoa matar uma mulher motivado pela misoginia, tá certo? Então, o que acontece aqui?
Quanto ao núcleo do tipo penal de feminicídio, ele constitui-se, tá, gente, do verbo nuclear matar, que significa exterminar, eliminar, tá? Assassinar, destruir a vida extrauterina de outro ser humano, tá certo? Podendo tal conduta ser perpetrada, né, de forma comissiva ou omissiva, tá bom? Ainda na análise desse crime, o objeto jurídico do crime é a vida, beleza? Sendo o objeto material do crime a mulher, tá? Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo, não é isso? Consistindo tanto no dolo direto ou eventual, tá certo? É o dolo de matar. Trazendo ainda, gente, o tipo penal, o elemento subjetivo específico do agente, que a gente chama, né, a doutrina chama de elemento subjetivo específico do agente, representado pela prática do crime por razões da condição de sexo feminino, tá? Conforme disposto lá no parágrafo 2º-A do artigo 121. O sujeito ativo do crime de feminicídio pode ser qualquer pessoa, seja homem ou mulher, haja vista tratar-se de um crime comum, beleza? Assim, por exemplo, em uma relação homossexual feminina, a parceira que mata a outra porque não aceita o término da relação amorosa, por exemplo, pratica o crime de feminicídio, uma vez que agiu por razões da condição do sexo feminino de sua parceira, ou seja, a questão de ter, né, ter posse da pessoa, tá certo? Outra coisa, merece menção também, né, mais uma vez, por tratar-se de circunstância de caráter pessoal, torna-se incomunicável com o autor ou partícipe por força do artigo 30 do CP. Porém, gente, olha só, de forma excepcional poderá ocorrer o crime de feminicídio em concurso de pessoas, tá? Quando os agentes agirem contra a vítima identicamente movidos, tá? Os agentes movidos por razões de condição de sexo feminino. Já o sujeito passivo, gente, desse crime de feminicídio, né, somente poderá ser a mulher, por expressa disposição do texto legal, beleza? Poderá ser a mulher, então, expressa disposição do texto legal. Todavia, né, senhores, devemos fazer alguns apontamentos acerca dessa assertiva. Olha só, é necessário trazer à discussão a questão dos transgêneros, que são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero o qual adquiriu em seu nascimento. Quanto ao transgênero do sexo masculino, que realiza ou não a cirurgia de transgenitalização, passando doravante a ser considerado como mulher, o Supremo Tribunal Federal, gente, por meio do julgamento da ADIM 4275, julgado em 1º de março de 2018, tá? 2018, consolidou o entendimento possibilitando a alteração de nome e gênero da pessoa no assentamento de registro civil, mesmo diante da não realização da cirurgia de redesignação, não é isso? De sexo. Portanto, diante do retromencionado entendimento do STF, há possibilidade do transexual homossexualismo masculino figurar como sujeito passivo do crime de feminicídio, em virtude desse entendimento do STF. Adotando o critério biológico, os doutrinadores de uma linha mais conservadora, senhores, definem mulher partindo de uma concepção genética e cromossômica, certo? O critério biológico fundamenta-se na concepção de homem ou mulher através do sexo morfológico, genético e endócrino, beleza? É o critério biológico. Estes doutrinadores conservadores, né, essa linha conservadora, assevera que, mesmo diante da cirurgia de redesignação sexual, ou seja, a chamada neocolpovulvoplastia,
esta não tem o condão de alterar a concepção genética, assim, não transformando geneticamente o homem em mulher, tá? Nessa visão biológica, tá? Portanto, consubstanciado nesse critério, não há possibilidade de o transexual figurar como sujeito passivo no crime de feminicídio, beleza? Nesse entendimento, gente, entendemos, tá? Conforme o critério biológico para fins da configuração do sujeito passivo no crime de feminicídio. Do mesmo modo, gente, escreve também o doutrinador Kleber Masson. Em sua lição, ele diz o seguinte, ó, a citação dele, ó. Em primeiro lugar, admite-se a neocolpovulvoplastia, consistente na alteração do órgão sexual masculino, certo? Para o feminino, com a construção de uma neovagina, certo? Agora, olha só, ele continuando falando, nesta hipótese não há falar em feminicídio na morte do transexual, pois a vítima biologicamente não ostenta o sexo feminino, tanto que jamais poderá reproduzir-se pela ausência dos órgãos internos, tá? Esta situação é mantida ainda que a pessoa tenha sido beneficiada pela alteração do registro civil. Todavia, há ainda bastante discussão, gente, tá? Então, vira um pensamento do Kleber Masson, tá? Mas ainda há bastante discussão jurídica de entendimento no âmbito doutrinário e jurisprudencial, certo, gente? Então, há ainda grande discussão se estas pessoas, né, os transgêneros, eles podem ou não, tá, figurarem no polo passivo, ou seja, no polo passivo, sofrerem o crime de feminicídio, tá certo? Então lembre-se da gente, para fechar nossa aula aqui, lembre-se que isso está ainda em discussão, tá? Mas temos critérios biológicos, tá? Que existem parte da doutrina que adota esse critério biológico, outros ainda não adotam, tá? Tem os entendimentos do STF quanto a essa temática, então temos que observar bem isso, tá bom? E lembre-se, o feminicídio, ele não é um crime autônomo, foi criado um crime autônomo, não. O feminicídio é uma qualificadora, certo? É uma qualificadora do crime de homicídio. Quando o crime de homicídio tá, praticado por razões do sexo feminino. Beleza? Senhores, ó, valeu. Mais informações sobre isso aí, ó. Continue nos seguindo e se inscreva no nosso canal, tá bom? Que tem vários assuntos bastante interessantes para nós discutirmos, beleza? Mais dúvidas também, ó, aprofundamento no direito penal, nossa obra Direito Penal, tá? Parte geral, e estamos aí preparando o volume 2 para lançarmos a qualquer momento. Beleza? Até mais, gente!